Tá certo. Mas você entendeu a minha pergunta? Entendi. É uma pergunta que é bastante lógica, faz todo sentido, né? E é uma pergunta justa, né? Pergunta justa. A resposta é a seguinte: imagine que você tivesse cometido um crime aí. Assassinato. E você tivesse sido julgado em sigilo de... Tem um nomezinho aí, sigilo de não sei das quantas. Por alguma razão era um crime que... Ninguém sabe. Ninguém soube que você... Saiu que você foi cometer um crime. Saiu que você está cometendo um crime e tal. E, de repente, existe lá um julgamento que você é absolvido. Certo. Mas ninguém ficou sabendo. Todo mundo... Então, você sabe que está absolvido. Você está livre, tá? Só você sabe. Mas para a galera... Você não gostaria de que isso fosse dito ao mundo todo, claro, que você foi absolvido? Tá a resposta. É isso? É isso aí. Nós somos individualmente aqui, mas, por exemplo, eu não sei quem são as pessoas. Entendi. Que Deus já perdoou em Cristo Jesus. Eu não sei. É necessário um dia em que Deus diga: tá aqui, essas pessoas, elas estão perdoadas, elas estão absolvidas dos pecados que elas cometeram por conta do que Cristo fez e tudo mais. Da mesma forma, o contrário. Você não gostaria de saber onde os reprovados, os ímpios, os rebeldes, enfim, o pessoal que não quis saber de nada mesmo, que um dia você saiba quem são, que às vezes você olha para uma pessoa, você não conhece a pessoa, não sabe, mas Deus sabe. Então, a relação dela com Deus é resolvida aqui, mas a declaração pública disso é no dia do juízo. Então, a diferença... Não vai ter diferença. Quem é condenado aqui vai ser condenado lá. Entendi. A diferença é só a quem isso está sendo dito. Aqui, entre eu e Deus. E talvez umas poucas pessoas. Naquele dia, ao mundo. É um The Voice. Eu tô aqui, Paquito tá aqui, tá Deus aqui. Ele pode virar a cadeira para você e falar: eu quero você, Helene. E tá o Paquito aqui. E Deus tá de costas e fala: Paquito. Ah, mas eu sou muita gente boa, ele vai me querer, vai. Pode falar. O Paquito não escutou nada que ele falou. Não tem gente boa não, Paquito. Não tem, você não escutou o que ele falou? Não tem. Eu convenço ele, vai. Você tem uma lábia que você vai convencer Deus. No bigode. Bigode e tal. Mas isso faz sentido, então. Porque não vai ser, então, um dedo na cara. Falando: você fez isso, você fez aquilo, mas tá salvo. Não. Vai ser só... Eu tenho medo disso. Deus lembrando de cada coisa errada que eu já... Imagina, Lene. Vai demorar um tempo, Se hein? ele lembrar de hoje à tarde, eu tô ferrado. Lene. Não. Tá perdoado. Perdoado, como tá lá no final de... Creio que o profeta Oséias. Deus toma os nossos pecados e joga na profundeza do mar. E eu acrescento. Ele coloca uma plaquinha dizendo: é proibido pescar. Entendi. Então, no dia do juízo, vai ser só a declaração de perdão universal. Porque o nosso julgamento, ele já é aqui e agora. A gente já parte desse mundo com essa parte resolvida. Você falou em pescar? É só declaração. Falando em pescar, Satanás, ele estaria pescando almas, tentando tirar almas da salvação? Essa única função que ele tem? É esse rancor? Não. Qual que é o lance Eu creio dele? que é uma pergunta boa, né? Por que Deus, por exemplo, não extinguiu Satanás logo que ele fez isso aí? Poder ele tinha. Poder ele tinha. E tem, né? E tem, né? Tem. Quando a gente vê, biblicamente falando, e aliás é a única maneira da gente entender isso, porque não tem outra fonte de conhecimento a respeito desse mundo espiritual, não ser realmente a Escritura, né? Quando a gente se debruça na Bíblia, a gente percebe que Satanás, ele tenta, ele prova, ele aflige, ele acusa. É o acusador, É o acusador. O que ele puder fazer para misturar as coisas, ele faz. Ele é o autor de enganos e erros teológicos, 1 Timóteo capítulo 4. Ele é capaz de fazer sinais e milagres mentirosos para enganar as pessoas. O demônio é capaz de fazer milagres? Sim. Está lá em Apocalipse. O apóstolo João diz que curar pessoas. Diz que viu 3 espíritos semelhantes a sapos, que são espíritos operadores de sinais. É?
Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala que Satanás vem com todo o poder e prodígio de operar sinais de mentira, prodígios, sinais, até descer fogo do céu. O que é que ele fez com Jó? Exato. Né? E aplicou uma doença miraculosamente, desceu fogo do céu, consumiu os filhos de Jó. Então, Satanás tem alguns poderes. Quando ele promete, ele tenta Jesus no deserto, ele não está prometendo coisas vazias, ele poderia cumprir aquilo. Eu te dou o reino, não sei o quê, eu faço no sentido, isso. Na hora que o ser humano lá no jardim resolveu obedecer ao diabo e não obedecer a Deus, quando ele foi tentado, ao fazer isso, num certo sentido, ele deu autoridade, né, a Satanás. Ele se colocou debaixo do domínio, né, de Satanás, sim. Então, não estaria totalmente errado aquilo que Satanás teria dito, né? Porque, de fato, ele tem... Tanto é que ele é chamado príncipe desse mundo. O próprio Jesus disse. Para você que ficou até aqui, nosso muito obrigado. Se inscreva no canal, curta, compartilha. E até o próximo vídeo. Um abraço. Fui.